Adriano, demarque. Vem Adriano, vem Adriano. Me disseram que o Senhor ia passar. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade seca. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade seca. Meu Deus, honra minha fé. Oh, glória a Deus. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração. Esta manhã é uma manhã de bênçãos para nós, para a nossa vida, para a nossa diocese, para o nosso grupo de oração. Diga agora aquilo que você cantou em oração. Diga: Jesus, filho de Davi, me cura. Mais uma vez: Jesus, filho de Davi, me cura. Através da palavra, me dá entendimento, me dá sabedoria para entender o que o Senhor quer para a minha vida. Amém, amém e amém. Pode sentar, meu irmão. Glória a Deus. Um bom dia a você que está aqui na TV Século 21, bom dia a você que está em casa. Nós estamos hoje iniciando esta manhã maravilhosa e eu sou, como ele já me apresentou, Adriano, da Arquidiocese de Sorocaba. A minha diocese também esteve aqui na Século 21 faz alguns dias. Foi também um dia maravilhoso que nós vivenciamos aqui. E hoje parece que tem muita gente de Bragança Paulista aqui, é verdade? Glória a Deus. Eu sou casado com a Vanilza, minha esposa, que está aqui, né? Sou pai da Maria Laura e do Samuel. Participo todas as quartas-feiras num grupo de oração chamado Renascer com Cristo. E eu sei que você também hoje traz não só a sua diocese, mas traz o seu grupo de oração aqui para esse dia. Amém? Amém. O tema que a TV, né, que esta manhã, esse programa nos propôs para este momento, é o dom do discernimento. Qual que é o tema? Dom do discernimento dos Espíritos. É importante ou não? Sim. Muito importante. Será que você já não se perguntou às vezes? Será que você já não se questionou? Será que isto é de Deus? Sim ou não? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Você em casa, quantas vezes talvez, já não pensando em alguma coisa que deveria fazer, ou alguma coisa que está acontecendo, será que isto é de Deus? Será que é do meu coração? Será que realmente é algo que está acontecendo por vontade do Pai? Ou é algo que saiu da minha carne, da minha vontade, ou até mesmo do demônio? Quantas e quantas vezes nós somos pegos com isto, e hoje, muito mais, porque hoje cresce o número de possibilidades. O Papa tem trabalhado bastante isso, falado bastante isso. Este mundo nunca ofereceu tantas possibilidades, e diante de tantas possibilidades, de tantas coisas, nós vamos ficando em dúvida. E essa dúvida tem um nome: agonia. Você conhece alguém que fica muito agoniado com tanta coisa que tem para fazer, não sabe o que fazer? Você conhece alguém assim? Você já se passou, já se colocou nesse momento, pensando, quantas vezes eu vivi assim? Você que está em casa, quantas vezes será que viveu assim? Que se colocou nessa situação? É uma agonia. E quando essas coisas mal decididas, eu não soube decidir, eu depois vi que não era vontade de Deus, ou não estou sabendo se é vontade de Deus, o que vai acontecendo, gente? Essa agonia vai se transformando em outras coisas, vai trazendo consequências, vai trazendo depressão, vai trazendo ansiedade. Tudo por quê? Porque aquela decisão
não foi discernida, não foi pensada, não foi orada, diante de tantas possibilidades. Sabe por que você veio aqui hoje? Para ter uma liberação do dom do discernimento dos Espíritos na tua vida, que pode fazer com que hoje você volte para casa, porque eu não vim de Sorocaba e vou sair do mesmo jeito. Você vai? Eu vim de Sorocaba para hoje receber aquilo que Deus tem para dar, porque mais do que a minha vontade de receber, é a vontade dele de dar. Então, eu estou aberto, Senhor, eu quero hoje receber maior sensibilidade espiritual, eu quero receber um novo dom, uma liberação deste dom, ainda mais pelo Espírito Santo, do discernimento para a minha vida, para a situação dos outros, para a vida das outras pessoas. Você quer isso também? Sim. Quer mesmo? Sim. Então, rapidamente, ora comigo e diz assim: Senhor Jesus, que és o batizador, derrama sobre mim, nesta manhã, o teu Espírito Santo, para que sobre este tema, sobre essa necessidade do dom do discernimento, eu receba uma nova efusão, eu seja transformado. Amém. Se você fez isso com fé, se você fez isso com desejo, com vontade, Deus está atendendo o seu pedido já, ok? Meu irmão, minha irmã, presta atenção. São Tomás de Aquino, e olha, não é esse pobre servo que está falando. Na minha diocese eu sou conhecido como Pangaré. Sabe o que é Pangaré? Aquele burrinho. Não sou eu que estou falando, é São Tomás de Aquino, doutor da nossa igreja. Ele fala assim: toda vez que você pede o Espírito Santo, igual nós fizemos agora, toda vez que você pede o Espírito Santo, nós recebemos ele chama promotio. O que é o promotio? Promoção. Quando você pede o Espírito Santo, após você pedir o Espírito Santo, você já não está no mesmo lugar, você já está em outro. Você já recebeu mais do Espírito Santo. Então você agora, olha para esse irmão que está do seu lado, aperta a mão dele e vai: parabéns, você foi promovido. Glória a Deus. Parabéns, hein? Veja só. Se você pediu, Deus quer derramar. Deus quer derramar. Vamos começar pelo seguinte. Nós já vamos abrir a palavra, mas antes, vamos pegar o que é a palavra discernimento. A palavra discernimento vem de discernere, que é separar, dividir. Eu pego uma coisa aqui e outra ali, separo. A palavra de hoje do Evangelho trata um pouco disso, porque ela vai falar de joio e trigo, a separação do joio do trigo. É uma separação, é um discernimento. Discernere significa separar. Mentum, que vem daí, o discernimento é instrumento, meio de separar. Então, o que significa a palavra discernimento? Gente, na nossa vida, aplicada à nossa vida, é o instrumento, é o dom para que eu possa separar o que é bom e o que é mal, aquilo que deve ser e o que não deve ser, aquilo que vai me fazer feliz e aquilo que não vai me fazer feliz. Estão entendendo? Isto se chama discernimento, é separação. São instrumentos, meios para que eu possa discernir. Isso é de Deus, isso aqui é do humano, isso aqui é do demônio. É entender o que é cada coisa, cada ação, cada circunstância e o que deve ser feito. Quantas vezes nós deixamos isso cair em esquecimento? Nós vamos ver um pouco disso. A palavra, não precisa abrir ainda, mas a palavra em Romanos 10:2 vai falar assim. Paulo está falando, olha só, para ver como isso aqui é importante. Paulo está falando aos romanos o seguinte, em Romanos 10:2, não precisa abrir. Vocês têm muito zelo. Você sabe o que é zelo? Zelo, a palavra significa aquela água que está fervendo, a raiz da palavra dela. Significa aquela pessoa que está explodindo de amor, fervendo de amor. Vocês têm muito zelo, mas um zelo sem discernimento. Olha que cacetada. Você já pensou chegar lá no seu grupo de oração? Nossa, como o grupo tem amor, como o grupo tem paz, como o grupo tem milagres, como o grupo tem manifestação de Deus. E aí você ouviu o seguinte: olha, vocês têm tudo isso daí, mas vocês não têm discernimento. Opa, é preocupante.
Quantas vezes a gente vê isso acontecer? Eu conheço dioceses, eu conheço grupos de oração, eu conheço pessoas, eu conheço empresas, que tudo que acontece de ruim é porque cada um quis manter a sua própria opinião, a sua razão, não quer discernir, quer dizer, aqui fala comigo, aqui eu sou a razão, aqui eu tenho a direção, a moção, mas eu sei que isso tem lá em Sorocaba, em Bragança Paulista, ou na sua cidade, aí você está em casa, não acontece isso, não é verdade? Não! Veja só, esse discernimento que Paulo fala, é basicamente aquilo que Agostinho também repete muito. Santo Agostinho vai falar assim, caridade sem discernimento, nem caridade é. Gente, olha que paulada isso também. Repete comigo, caridade, sem discernimento, nem caridade é. Gente, é para pensar demais. Porque Paulo vai falar que, ele vai separar aquilo que é a intenção daquilo que é a vontade de Deus. Eu conheço muita gente bem intencionada, mas que sem discernimento já fez cada coisa. Lá no seu grupo de oração já aconteceu isso? Na sua vida você já teve boas intenções? Foi, nossa, eu quero, e aquilo deu errado. Já teve? Puxa, então vocês estão confirmando que realmente isso é muito importante. Porque o primeiro ponto para eu receber o dom do discernimento, o que é? Eu preciso ter consciência que eu preciso. Se você veio aqui e acha que isso é uma coisa que, o discernimento dos Espíritos eu vou usar para um momento de um milagre, para um momento de uma coisa assim, uma profecia, nós vamos esquecendo isso em vários momentos da nossa vida, e a gente vai, então, se travando para a cura. Eclesiástico 3 vai dizer, não há possibilidade de cura para o soberbo. Gente, você quer ser curado? Você cantou, Jesus, filho de Davi, me cura. Você quer ser curado? Sim. Nós temos que ter humildade. O soberbo não tem possibilidade de cura. Então, nós temos que entender que não é simplesmente a intenção, nós temos que discernir, fazer aquilo que realmente Santo Agostinho vai falar, é caridade sim, mas eu preciso discernir. Aí nós vamos pegar a palavra agora, para vocês terem um exemplo claro, nós vamos ter um exemplo claro de Jesus e o discernimento dos Espíritos. Nós vamos pegar Mateus 16, nós vamos pegar o Evangelho de Mateus, lá em Mateus 16, e em Mateus 16, nós vamos pegar o versículo 15, primeiramente. Mateus 16, 15. Mateus 16, 15 vai dar um exemplo com Pedro. Jesus e Pedro. E ali uma discordância em relação a essa questão de intenção e discernimento e saber da vontade. E quando eu estou falando para vocês de discernimento, presta atenção, gente. Eu estou falando de felicidade. Ok? Não tem como mudar. Você quer ser feliz? Sim. Discernimento é para nós termos felicidade em Deus. Se nós não discernirmos, nós não temos essa felicidade porque nós vamos pelo caminho errado. Eu conheço pessoas, mas isso é lá em Sorocaba, só aqui eu sei que não tem, na diocese de vocês não tem, mas eu conheço muita gente dentro da igreja azeda. Você conhece? Vocês estão brincando comigo? Você em casa tem pessoa azeda na sua... Não é possível. Eu conheço gente da minha diocese que vai para o grupo de oração com um cara de boldo. Sabe, já tomou chá de boldo? Cara amarrado. A paz de Jesus, meu irmão. Paz de Jesus. Por quê? Porque é um peso ser cristão. Essas pessoas, para elas, é um peso ser cristão. Não é uma alegria. Evangelho Ground do Papa vai trabalhar isso. A alegria do Evangelho, de evangelizar. Então, veja só. Olha só aqui, para entendermos dessa felicidade, o que aconteceu em Mateus 16, 15. Disse-lhe Jesus, porque estavam perguntando, quem aí dizem que eu sou? Quem aí o povo está falando que eu sou?
E aí Jesus vai responder, disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, olha aí o Pedrão, olha a resposta do Pedrão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então me disse, olha que resposta de Jesus, gente, pensa você no lugar, oh meu Deus do céu, ser elogiado por Jesus. Jesus falou assim para ele, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E Pedrão já estufou o peito e falou, é nós. Pedrão recebeu um elogio de Jesus, e diante dos outros falou, aí, esse cara sou eu. Gente, ele chegou ali, recebeu esse elogio, e o evangelho vai continuar. Jesus colocou para ele, olha, não foi a carne que te revelou isso, foi Deus. Aí você pega o versículo 21, logo em seguida aí, versículo 21. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, então, de novo Pedro, porque daí Pedro falou o seguinte, eu estou em cima da carne seca. Eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou aquele que vai dirigir a igreja. E aí Pedro fala, não. Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Ô, louco, eu, Pedrão, que agora há pouco o Senhor já disse, eu estou com tudo, o Espírito me revela. O que acontece daí? Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse, afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavras da salvação. Os outros olharam para Pedro e falaram, vai nessa, bonitão. Tu é o homem da chave? Então perceba o que acontece. Em um momento, o discernimento era o quê? Era de Deus. Em outro momento, o pensamento era dos homens. E nós vamos ver em vários momentos, se você pegar uma passagem, não vamos pegar ela aqui, mas em Atos, tem uma passagem que eles começam a andar, né? Paulo começa a andar, e vem uma mulher que era adivinha, né? E ela começa a caminhar perto deles, muito talvez já ouviram essa palavra, e começa a caminhar com eles e dizer, esses são filhos de Deus, esses aqui são aqueles que anunciam a palavra. Olha, qual a intenção da mulher? Está errada a intenção dela? Ela está mentindo? Não. Mas ela vai elogiando, e a palavra vai falar assim. Paulo, então, na hora que se enfadou, Paulo falou o que para a mulher? Saia dela, espírito de Pitão. A mulher estava proclamando algo que era realmente aquilo que estava acontecendo, eles estavam evangelizando, mas era através de um espírito. Então, discernimento do que é de Deus, do que é do homem e do que é do diabo. Nós temos isso muitas vezes acontecendo e nós precisamos discernir. Como eu falei, quantas possibilidades hoje da gente encontrar e ter que discernir entre várias coisas e saber. E isso tem a ver, gente, olha aqui, isso tem a ver, não é só com o grupo de oração. Claro, tem a ver com o grupo de oração, tem que a ver com a nossa missão, tem a ver com a nossa vida espiritual, mas eu vou dizer para você, tem a ver com a nossa felicidade, com a nossa vida diária. A nossa vida diária precisa de discernimento, sim ou não? Sim. Precisa. É no dia a dia que nós vamos precisando, e aí que eu falei para vocês, é importante a gente ter que eu preciso, que é necessário, porque isso cai no esquecimento e a gente começa então, Pedro, olha só gente, Pedro discerniu em Deus, logo após, já discerniu através dos pensamentos do homem. Gente, foi assim.
E às vezes a gente está com boa intenção. Gente, Pedro tinha má intenção? Não vou deixar meu mestre sofrer. Não, eu não quero. Não. Gente, a intenção era boa. Ele não estava querendo fazer algo errado. Não, eu vou ajudar a matar o Senhor. Não, ele tinha uma intenção boa, mas a intenção não era a intenção de Deus. Vocês estão conseguindo entender que a intenção só não vale? Sim? Que até a caridade precisa ser o quê? Discernida. A boa notícia é, eu e você já temos esse dom. Nós recebemos pelo Espírito Santo, nós somos batizados, e nós temos dentro de nós esse dom do discernimento dos Espíritos. O que acontece é que muitas vezes nós não usamos, nós deixamos passar, nós deixamos cair no esquecimento. Então vamos lá, para a gente começar a entender no dia a dia. Eu preciso ser feliz, você quer ser feliz também, quer ou não quer? Sim. Ou alguém acordou hoje falando assim, eu quero sofrer um pouco hoje, sim? Sim? Você entrou lá no ônibus em Bragança, gente, vamos rezar um terço aqui, pedindo sofrimento para Deus. Se tiver isso, está alguma coisa meio errada. O entendimento está meio errado sobre o que Deus quer para a nossa vida. Você em casa, será que você já se pegou sentindo vontade de sofrer? Não. Nós temos dentro de nós um chamado para o divino. A felicidade, nós queremos ser felizes. O que acontece é que a gente não sabe onde encontrar essa felicidade, o homem não sabe onde encontrar, procura em vários lugares. Ora, veja só, vou dar um exemplo. Vou falar de Sorocaba só, tá bom? Eu conheço gente que quer casar, e quando você pergunta, por que você quer casar? Sabe o que ele fala? Eu vou casar porque eu quero ser feliz, ué. Essa mulher me faz feliz. Tem aqueles que vão falar assim, eu vou casar porque eu quero fazer ela feliz. Aprendeu lá no curso de noivos, né? Ele vai falar. Aí, eu conheço, lá em Sorocaba tem gente que, em vez de casar, quer separar da mulher. Ou a mulher quer separar do marido. E aí você vai perguntar, você vai orientar, você vai tratar, você pergunta, por que você quer separar? Sabe qual é a resposta? Vou separar porque eu não aguento mais, eu quero ser... Olha. Não aguento mais essa mulher, eu quero ser feliz. Não aguento mais esse homem, cachaceiro, pinguço, eu quero ser, eu mereço. Eu conheço gente que tem emprego, que ganha aí 25 mil reais por mês. Ô, glória, olha. Alguns amigos já falaram, confirmo, tomo posse. Oh, meu Deus. Eu vejo em casa que teve gente que pôs a mão na TV, é meu. Gente. Aí você pergunta para ele e fala assim, mas fala para mim, você quer sair do emprego? Eu ouvi isso, é verdade? Isso é verdade. Eu já ouvi a pessoa falar assim, eu não aguento mais. Eu tenho hora que eu quero largar esse emprego, comprar aquela máquina de fazer garapa de cana, vender na feira. Sabe por quê? Eu quero ser... E tem outros procurando esse mesmo emprego. Mas por que você precisa de um emprego para ganhar tudo isso? E ele vai responder o quê? Eu conheço gente que, toma muito. Só em Sorocaba, claro. Toma muito. Eu sei que não tem no seu grupo de oração aquelas pessoas de fogo, né? Chega até rosada no grupo de oração. Veja, eu conheço gente que bebe, você pergunta, por que você bebe, irmão? Eu bebo para ser feliz. E tem outro se internando numa clínica para largar a bebida. Você pergunta, por que você quer largar a bebida? Porque eu quero ser feliz. E onde está essa felicidade então, meu Deus do céu? Acontece que essa felicidade só vai ser dada como? Em Deus. Eu conheço gente que construiu mansões, era o sonho da vida. Casas enormes. Entrou dentro da casa, você sabe o que aconteceu? Vão mudar. Não quero mais. Porque acabou o quê? O sentido. E agora? Eu conheço gente que tantas e tantas coisas conseguiu e não foi o suficiente para tornar feliz a vida. Por quê?
Talvez você em casa possa entrar nessa mesma situação, porque nada do que nós fazemos sem Deus vai nos trazer felicidade. A caridade mesmo sem discernimento, nem caridade é. Então, meu irmão, você veio aqui para ouvir hoje que talvez aquilo que você está buscando como felicidade, talvez aquilo que você está colocando, eu preciso disso para ser feliz, até mesmo inconsciente, você tem um apego, você fala assim, o dia que eu tiver isso, eu vou ser feliz. Talvez você tenha isso. Me desculpa. É preciso discernimento para saber se é isso que vai te fazer feliz. É preciso discernir, é preciso orar. Então a felicidade não está, e é por isso que o Papa está falando, tem muita possibilidade, gente. Antigamente o homem pensava o seguinte, eu caso ou compro a bicicleta, não era assim? Hoje, gente, ou ele casa, ou ele compra a bicicleta, o carro, ou ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. É N opções. E daí ele toma a decisão e fica agoniado, deprimido, ansioso. É o mal do mundo moderno. Nós não conseguimos discernir qual é a vontade de Deus. Então, a nossa vontade, estando próxima da vontade de Deus, nós vamos ser felizes. Isso que importa. A minha vontade, com a vontade de Deus, sou feliz. Do contrário, não sou feliz. Não adianta você fazer a tua vontade e daí pedir, Deus, agora é isso que eu consegui, abençoa. Você não vai ser feliz, você não discerniu. Pode ser que aquilo te leve para muita coisa errada. Vamos lá então. O que atrapalha nós nesse processo de discernimento? Estou falando aqui para vocês que nós precisamos ser felizes através do discernimento. Você quer isso então, tudo bem? Quer isso? Você está em casa, se quer isso, balança a cabeça e fala, eu quero. Se você quer, então nós precisamos entender por que eu não uso o dom do discernimento dos Espíritos. É preciso entender. É preciso eu saber o porquê que eu estou esquecendo de usar, porque eu estou abandonando, porque eu não estou discernindo certo. Eu estou entendendo agora, eu estou colocando na minha cabeça o seguinte, opa, eu posso estar errado então. É isso que a palavra tem que fazer acontecer agora. Opa! Essa é a primeira libertação. Esse é o primeiro milagre. Eu posso estar errado. Opa, posso estar errado. Então eu posso estar discernindo errado. Eu preciso do dom. Eu preciso de Deus. Senão eu não vou conseguir. O que a gente precisa para então usar esse carisma, esse dom? Dependência de Deus. Repete comigo, o que eu preciso? Dependência de Deus. Eu preciso depender de Deus. Que jeito, Adriano? Eu vou falar para vocês agora. Ou não devo falar? O que vocês acham? Quer usar o discernimento? Sim. Eu vou falar aqui de uma santa, para a gente ver que não é coisa da nossa cabeça. Vamos falar de uma santa da igreja, que estava vivendo já uma vida de santidade, e ela foi corrigida pelo diretor espiritual dela, justamente porque ela não estava fazendo aquilo que Deus queria. Quem é essa santa? Santa Faustina. Quem já ouviu falar de Santa Faustina? Já ouviu falar? Santa Faustina, ela um dia estava orando, e aí chegou o padre que era diretor espiritual de Santa Faustina, padre Miguel Sopoco. Está lá no diário, né, de Santa Faustina. E o padre falou assim para ela, a pedido de Deus, presta atenção agora, gente, olha, não é só Pedro que levou aquelas pauladas, não. Santa Faustina falou assim, o padre falou assim para Santa Faustina, Faustina, você está vivendo uma vida muito reta, muito certa, tal, mas sabe que todo esse esforço seu não vai adiantar para nada. Você vai se esforçar e vai ser energia gasta à toa. Gente, presta atenção no que esse homem está falando para a mulher. Você está fazendo tudo isso e pode ser que não dê em nada. Sabe por quê? Porque Deus está falando que a sua noção de Deus está errada. Gente, a mulher virou, como assim? Eu já tinha grandes manifestações da presença de Deus, algumas coisas místicas. Como assim? E daí então, o padre fala, Deus me manda falar o seguinte, a sua noção de Deus está errada, você faz tudo isso daí, mas você não age como uma filha. O que Deus quer de você é que você haja, que você se comporte, que você dependa de Deus como uma criança. Olha que direção, é complicada essa direção?
Não. É simples. Se comporte como uma criança. É isso que Deus está querendo. Você parece estar agindo igual Pedro lá. Na hora que subiu a cabeça dele, que ele teve uma revelação de Deus, agora então, não, você tem que ser uma criança dependendo de Deus. Deus, espera aí, é vontade sua? Não é vontade sua? E ela foi corrigida então, para que ela se comportasse como uma criança. Bom, ela aceitando a ordem do seu diretor espiritual, ela começou a mudar a vida dela. Mais à frente no diário, sabe o que você vai ouvir sobre Santa Faustina? Jesus falando assim para ela. E fala para o seu irmão agora, você que está em casa, presta atenção também, fala para o seu irmão aí, presta atenção nisso agora, meu irmão, presta atenção nisso. Presta atenção. Sabe o que Jesus falou para Santa Faustina, depois dela mudar o comportamento dela? Agir como uma criancinha? Jesus fala assim para ela, Faustina, eu tenho procurado almas como a tua e não tenho encontrado, são muito poucas. Presta atenção. De que tipo de alma Jesus está falando? Alma de criança. Faustina, eu tenho procurado pelo mundo muitas almas igual à sua e eu não encontro, elas são muito poucas. Mas a tua confiança em mim é tão grande que através dela eu te dou tudo. Gente, olha Jesus falando para a mulher, eu te dou tudo, tudo. Você quer tudo de Deus? Você quer tudo de Deus? Sim. Ou você quer uma porção? Você quer um pouquinho? Eu te dou tudo. Por causa do quê? Por causa da confiança. Gente, nós vamos perdendo discernimento porque nós vamos tendo a nossa razão. Eu agora entendo. Eu conheço inúmeras pessoas. Eu conheço grupo de oração que fechou porque a pessoa disse assim, não, o Espírito falou comigo. Espera aí. O Espírito Santo falou comigo. Espera aí. E ele daí mantém aquela razão, todo aquele ego. Grupo de oração já se fechou. Eu conheço grupo de oração que a pessoa chegou lá e falou assim, olha, se eu sair desse grupo de oração aqui, eu sou 80% do grupo de oração. Isso é verdade. Olha, eu reconheço que Padre Pio apanhava do demônio, e eu não estou falando de historinha não, isso é verdade. Eu reconheço que Padre Pio apanhava do demônio porque ele não tinha a técnica da batalha espiritual. São pessoas que se acham a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Você tem isso no seu grupo de oração? Tem isso na sua diocese? E se for você? Como nós podemos estar vivendo errado? Eu aprendi muito cedo como é que uma criança deve se comportar. Sabe como? Com a minha filha. Eu sou pai da Maria Laura. Maria Laura hoje tem 12 anos. E há 6 anos atrás, 6 anos, né, Vanilson? Ela tinha 6 anos. Aconteceu um fato e Deus usou dela para falar para mim como é que devo ser como criança. Maria Laura sempre foi uma menina muito sincera. Gente, você não sabe o que é sinceridade, é a Maria Laura. Você sabe que você não pode mentir perto de criança, isso é verdade, sim ou não? Sim. Se você mentir perto de criança, você já ouviu aquela história que o pai foi num restaurante super chique e foi comer com a criançada e sobrou? Já ouviram falar isso? Sobrou comida. Daí, o pai e a mãe ficou com vergonha de mandar embrulhar. Sabe aquela coisa? Um restaurante chique, mandar embrulhar, como assim? Aí o pai e a mãe falou assim, garçom, por favor, a criançada ali, criançada tudo pequeno, embrulha para a gente vai levar para o cachorro. A criançada começou a fazer um fuzuê na mesa. Ei, o pai vai comprar cachorro para nós. Não adianta. Perto de criança, meu irmão, minha irmã, não faz. Quando eu fui num retiro com a Maria Laura, a mais nova ainda, uma senhora, num retiro, chegou para ela e perguntou assim, gente, não minto, a senhora tinha 90 anos. E a senhora parou assim para ela e perguntou, Maria Laura, quantos anos você tem? Aí a Maria Laura, né? Quando eu ouvi de canto a conversa, eu já falei, não vai sair coisa boa daí. Eu tenho 6 anos, e a senhora? Na hora que ela perguntou, e a senhora? Eu já comecei a bater palma com o joelho. Eu falei, não vai dar certo isso daí. A senhora respondeu,
eu tenho 90 anos. A Maria Laura, com toda a sinceridade do mundo, alma de criança, olhou para ela e falou assim: nossa, por que a senhora não morreu ainda? Ah, gente do céu. Eu fico pensando até hoje, se aquela senhora foi no retiro, falando assim: eu espero a última mensagem de Deus hoje. Por quê? Porque a criança é simples. Só que eu aprendi com a Maria Laura uma coisa: quando ela tinha 6 anos, ela estava em casa, a minha sogra estava cuidando dela, nós trabalhávamos os dois, e aí então a Maria Laura acordou tarde e a minha sogra estava lá, e a sogra estava com a perna em cima de uma cadeira, chorando de soluçar por causa de uma dor no joelho. Chorando, de soluçar, e a Maria Laura já acordou e nem percebeu, deitou no sofá e falou: ô vó, quer tomar café? Folgada aqui. E aí então, ela percebeu que a minha sogra não respondia, porque ela estava soluçando. Aí então, a Maria Laura, que nasceu em grupo de oração, o que ela fez? Foi lá na minha sogra, botou a mão no joelho dela. Nasceu em grupo de oração. Voltou para o sofá, deitou, na boa. Olhou assim: ô vó, pode ir. Sabe qual é o ensinamento de Deus? Que faz 6 anos. Naquele dia, a minha filha colocou a mão, como uma criança, simplicidade de criança, na perna da minha sogra. E fazem 6 anos, que aquele dia, minha sogra pôs o pé no chão, e nunca mais esse joelho doeu, porque ela levantou naquele momento. Oração de uma criança. Deus usa para mostrar: olha como é que você tem que ser, olha o que você tem que fazer, é isso que precisa. Você precisa, para usar o discernimento, a todo momento dizer: pai, e agora? Paizinho, o que tu deve fazer? Pai, me dá o dom. Pai, deixa eu discernir. Pai, eu espero. A criança é que ensina a gente a isso. A gente precisa tirar superstições que a gente acha que é discernimento. Eu conheço um grupo de oração que tem gente ainda que faz o seguinte para discernir: olha, eu vou pedir uma palavra, e onde eu abrir a Bíblia aqui, opa, mas é só em Sorocaba, eu sei. Mas eu sei que não acontece lá no grupo de oração, na diocese de vocês, as pessoas que vocês conhecem, eu preciso contar, lá em Sorocaba acontece. Tem superstições em cima de discernimento. Acha que discernimento é isso: eu vou abrir a Bíblia, Deus está falando. Pode ser que Deus fale? Pode. Mas muita gente usa como uma superstição. Tem gente que usa crucifixo como o quê? Superstição. Nossa, agora estou com o crucifixo. Agora, tenho o corpo fechado. O que é isso? Eu ouvi falar de um menino, só para vocês, eu vou exagerar, mas eu preciso falar isso porque é isso que acontece. Eu fiquei sabendo de um menino e me falaram que esse menino era de Bragança Paulista. O menino tinha 20 anos e arrumou uma namorada de 86. Vocês conhecem ou não? Não é de Bragança? 20 anos e 86, ele falou assim: puxa, meu Deus, eu vou abrir a palavra, eu preciso saber se eu devo casar com essa mulher. Eu vou abrir a palavra, e onde cair a palavra, o Senhor vai me falar, e eu vou tomar a decisão baseada na tua palavra. Ele pegou a palavra, abriu do nada, não precisa abrir a palavra aí agora, mas eu vou falar para vocês. Ele abriu a palavra e leu, sabe o que acontece? No mesmo dia ele foi procurar um padre, no outro dia ele casou com a mulher. Nossa, que palavra poderosa foi essa? Sabe qual foi a palavra? Menino de 20, mulher de 86, devo ou não casar com ela? Ele abriu lá em Apocalipse 3:11. Sabe o que fala Apocalipse 3:11? Venho em breve. Cuida do que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Meu Deus do céu. É de Bragança? É de Bragança?
Gente, agora presta atenção. Presta atenção. Estou falando com vocês aqui de casa, olha só. Eu estou exagerando, eu estou brincando, mas isso acontece. Inconscientemente isso vai acontecendo na nossa vida. Inconscientemente isso vai acontecendo no nosso ministério. Inconscientemente isso vai acontecendo com a gente, e a gente vai deixando então que essas coisas tomem conta de nós. Quando uma pessoa ela é candidata a ser santa, tem um tribunal lá para julgar se essa pessoa realmente foi santa ou não. Ou se aquilo lá não era, de repente, alguma coisa de enganação. Vocês sabiam disso? Existem lá aqueles que vão ir contra o processo para tentar que realmente a coisa aconteça de forma real. Pensa comigo. Pessoas que são possíveis já de santidade vão passar por esse estudo. E eles estudam uma coisa lá, que eles olham para aquilo lá, para ver se a pessoa viveu até mesmo os fenômenos místicos de forma verdadeira ou falsa. Eles vão discernir. E tem um processo que eles chamam lá, e eu quero que você repita isso, tudo bem? Eu vou falar o nome e vocês repetem, tudo bem? É o nome do processo que eles estudam, para ver se a pessoa viveu, discernir, né? Se a pessoa viveu de forma santa ou não. Posso falar? Vocês repetem? Eles vão estudar para ver se aquilo que o possível santo viveu não é um transe hipnótico autoinduzido inconscientemente com material ideoplástico religioso. Repita, por favor. Vamos. Oh, meu Deus do céu. Você em casa consegue repetir, por favor? Veja, não importa esse nome difícil, sabe o que significa isso daí? E aqui eu quero dizer para vocês a importância. Se um santo, eles vão analisar para ver, possível santo, eles vão analisar se não aconteceu isso, e eu? Você sabe o que é isso, esse nome estranho aí? É a pessoa que começa a viver na espiritualidade, mas ela não vive a espiritualidade, ela acha que vive. Ela faz uma projeção dela mesmo, e aquela projeção dela mesmo, uma imagem da vontade dela, ela chama de Deus. Você sabe o que é isso? A pessoa cria uma imagem dela, e aquela imagem da vontade dela, ela chama de Deus e começa a falar. A igreja fala que pode acontecer até fenômenos místicos com isso. Mas não é Deus. Por quê? Porque a pessoa acha que vive, ela pega a Bíblia debaixo do braço, não lê a Bíblia. Não, mas eu sou santo, eu vou para a igreja, eu vou para o grupo de oração. O Papa Francisco tem batido nisso, gente. Ela vai para o grupo de oração, ela vai para casa, mas não ora. Ela acha que vive, ela está falando, na verdade, não é com Deus, é com ela mesma. E é por isso que, às vezes, daí acontece o quê? Ela pergunta para Deus, ó Deus, pensa comigo aqui, ó, pessoa no grupo de oração, pessoa em casa rezando. Ó Deus, eu quero saber hoje, eu não quero mais trabalhar, Deus. Eu sinto que não é o trabalho, não é para mim. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo se eu devo ou não trabalhar. Olha o discernimento que o bendito está pedindo. Só que ele não vive a experiência da fé, da espiritualidade, do discernimento, pedindo o dom, pedindo o batismo no Espírito. Aí o que acontece? Ele vai falar com Deus. E é estranho que daí, quem é esse Deus que ele está falando? Quem é esse Deus? Olha, vocês aprenderam rápido? É ele mesmo, é a vontade dele. E ele escuta Deus falar com ele. Escuta isso como carisma. Muitas vezes no grupo de oração, falsos carismas. Ele escuta, Deus, eu devo parar de trabalhar, Deus. E Deus fala com ele. Demorou. Mas Deus, eu posso sair do emprego hoje? Hashtag partiu. Nossa, como Deus fala a minha língua. Isso vai acontecendo. Isso vai acontecendo na nossa vida. Mas, Adriano, como se livrar disso, então? Vocês já deram o primeiro passo. Primeiro, pedir Espírito Santo. Segundo passo, desconfiar de si mesmo. A maior arma de batalha espiritual, desconfiar de si mesmo, é dormir com o olho aberto e outro fechado. Nós nos convencemos muito fácil. Nós nos apegamos, como Pedro se apegou, e deixou que os pensamentos humanos fossem discernindo.
Nós precisamos nos comportar como criança, senão a gente não vai conseguir discernir. A gente não pode viver uma vida só aqui, de aceitação mental. Não é isso que é espiritualidade. Você ter vindo aqui a século XXI, apenas e aceitar assim, não, eu creio que Deus está aí. Eu creio que Deus... Não, você precisa experimentar esse Deus. Você precisa desse experimento. Adianta eu falar de mel para vocês durante 20 dias, eu vou falar só do mel. Eu falo disso porque na frente de casa tem um lugar que só fala de mel. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. O tema de hoje é mel. No módulo 2, o tema hoje é mel. E assim vai. Tem coisa para falar de mel, nossa, demais. Mas assim eu pergunto para vocês, se eu falar 20 dias para vocês de mel, vocês vão saber o sabor do mel se não tiver experimentado? Quando você vai saber o sabor? Nós precisamos, para discernir, ser uma criança que experimenta o mel. Experimenta Deus na espiritualidade, na palavra, na oração, pedindo o Espírito Santo, se comportando como uma criança, desconfiando de si mesmo, porque o dom nós já temos, nós precisamos nos acordar para isso, nós precisamos fazer com que isso seja realmente vivência diária na nossa vida. Amém? Nós precisamos do método. O que é o método? É o objetivo. Eu tenho um objetivo, eu quero ser feliz, eu quero estar nisso, eu quero ser de Deus. E esse objetivo só se vai dar através do caminho. Qual é o caminho? O método, que a palavra meta é objetivo, e odo, método, é caminho para alcançar o objetivo. Qual é o caminho para alcançar o objetivo? Pedir o Espírito Santo, desconfiar de si mesmo, ser como uma criancinha, abandonar aquela cabeça dura, crença, desconfiar, eu posso estar errado, eu quero pedir do Espírito Santo, eu quero ser uma criança. Todos nós já temos, os santos podem passar por isso. Se eu tivesse mais tempo, eu ia falar para vocês o quanto Santa Teresa caiu em armadilhas, o quanto Santa Margarida Maria Alacoque caiu em armadilha. Vou até contar de Santa Margarida. Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Maria Margarida Alacoque, ela orava e ela entrava em êxtase. Gente, eu começava a orar, Santa Margarida, êxtase. A superiora dela falou, para, põe uma mulher para cuidar dessa louca. Ela achava que ela estava louca. Põe uma mulher, não deixa ela rezar. Olha que coisa. Daí briga com o povo rezar. E lá ela queria rezar e não podia. Não deixa ela rezar. E ela foi obediente. Um dia a superiora, vendo a obediência, falou, deixa ela rezar meia hora. Rezou meia hora. Vamos rezar. Quando ela rezou por meia hora, gente, como foi gostoso, que delícia, que bom, que milagre. Ela rezou e entrou em êxtase durante meia hora, e meia hora ela saiu da oração, e daí não tinha ninguém, ela falou assim, olha só, a santa. Ela falou, eu vou rezar mais meia hora. Opa, olha a intenção dela. Qual a intenção dela? Rezar. Tem algo de errado nisso? Mas ela deixou de ser o quê? Obediente. Ela rezou mais meia hora. Terminou de rezar a segunda meia hora, Jesus aparece para ela. Você sabe o que Jesus falou para ela? Eu vou falar só um outro dia, tudo bem? Você sabe o que Jesus falou para ela? Jesus falou para ela assim, para essa santa da nossa igreja, a primeira meia hora que você rezou para mim. A segunda meia hora, rezaste ao diabo. Meu Deus. Gente, é para depois dessa tomar Dorflex. É para a gente ficar pensando, o que é isso? Eu posso estar errado. Mas esse é o objetivo que Deus mais colocou no meu coração. Não é simplesmente a gente sempre falar daquilo que é o discernimento dos Espíritos, mas também de como eu experimentar isso. O que eu preciso? E a gente precisa para isso. Confiar que Deus está nisso. Em nós conseguirmos orar. Me colocar como uma criança. Desconfiar de si mesmo. E a gente conseguir realmente parar, receber desse dom, e Deus vai começar a colocar as direções no nosso coração, no nosso pensamento, mas não é só acreditando, é quando eu experimentar do mel, amém? Amém. É quando eu experimentar. Você confia que Deus já te deu isso? Sim ou não? Sim. Você quer isso? Quer vivenciar isso agora? Sim. Você em casa, eu convido a vivenciar isso agora, que é uma liberação do dom do discernimento dos Espíritos. O Senhor mostra no meu coração muita gente, que olha só, presta atenção, o Senhor grita no meu coração, quantas pessoas aqui, quantas pessoas em casa,
já deixaram sonhos morrerem por falta de discernimento? Quantas pessoas aqui acham que não tem mais razão de viver? Só me mostra pessoas em casa na cama, que deixaram de ser crianças e agora têm a razão própria. Não, não tem. Até mesmo tem, o Senhor me mostra pessoas que colocaram assim, não tem mais jeito. Ou seja, deixou de ser criança, porque assumiu o lugar de Deus. A pessoa mesmo está colocando o julgamento, não tem mais jeito. Tem uma mulher na igreja, para encerrar e a gente orar, chamada Santa Gertrudes. Qual o nome da santa? Olha o que Jesus falou para ela, para conduzir a nossa oração. Um dia Jesus apareceu para Gertrudes. Sabe o que ele falou para a mulher? Veja, quem é que apareceu para Gertrudes? Jesus. Quem é Jesus? É Deus. Do outro lado estava Gertrudes. Quem era Gertrudes? Uma pessoa humana, igual eu e você. Tudo bem? Você acredita? É igual eu e você. Não é diferente. E Jesus apareceu para Gertrudes e falou assim, Gertrudes, e quando eu vi isso pela primeira vez, gente, eu fiquei pasmado, falei, não pode ser. Porque Jesus falou assim para Gertrudes, Gertrudes, a tua confiança em mim causa uma violência no meu coração. Opa, peraí. Continua, mas peraí. Nessa parte eu já pirei. Falei, não. Uma pessoa humana causar violência onde? No coração de Deus. Jesus falou, Gertrudes, a tua confiança em mim é tão grande que causa uma violência no meu coração. E dessa forma, olha lá, dessa forma, por causa da confiança, igual para Santa Faustina. Dessa forma, Gertrudes, eu sou obrigado. Gente, olha o que é Deus. Deus obrigado a alguma coisa. Gertrudes, a tua confiança em meu coração é tão grande, causa uma violência em mim, que eu sou obrigado a te dar tudo. Tudo, 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 tudo. Você quer tudo de Deus? Sim? Sim? Eu vou fazer um convite para você, mas só os corajosos conseguem nessa hora. Você topa? Nós vamos deixar quem nós somos, todo o nosso passado, tudo aquilo que nós já vivemos, e nós vamos ser criança de novo, que nem a Maria Laura foi, que nem tantas e tantas crianças ensinam a gente. Eu dizer, papai, quanto erro, quanta coisa errada eu discerni, eu escolhi, meu grupo de oração pode estar vivendo, eu não desconfiar de mim mesmo, achar que eu estou certo, quantas brigas já por isso. Esquece tudo isso. É momento de se tornar criança. Fala, papai, eu dependo de você. Me fala. Inspira aqui dentro. Você quer? Sim. Quer mesmo? Sim. Então fique em pé. Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos pedir a todas essas pessoas que estão nessa manhã, em casa ou aqui, e Deus vai tocar o seu coração agora, de que realmente, de que quanto nós abandonamos sonhos, nós abandonamos a vontade de Deus, nós abandonamos caminhos, nós abandonamos tantas e tantas coisas por discernimento, às vezes, humano de nossa cabeça, sendo que nós já temos. A boa notícia não é apenas não é uma acusação, mas é uma boa notícia dizendo, não, mas eu tenho dentro de mim o Espírito que me renova, que está dando aqui hoje, se eu me desapegar, se eu for uma criança, se eu desconfiar de mim mesmo, eu tenho a possibilidade de cura, eu tenho a possibilidade de realmente poder discernir de forma certa. E discernindo de forma certa, eu já vou começar a vivenciar hoje aqui a felicidade que Deus quer dar para mim. Então fecha os seus olhos agora. E qual é a oração que nós vamos fazer? Eu não sei o jeito que você reza, como você reza, mas a oração que eu peço para você fazer agora é a criancinha que você precisa ser. Papai. Abandona a sua razão, suas crenças, abandona tudo para experimentar isso agora, porque Deus vai derramar em pouco tempo tudo isso que Ele quer para a tua vida hoje, a felicidade que Deus quer que você saia desse dia tendo daqui. Diga, papai, papai, papai. Vai se colocando como uma criancinha, abre sua boca, vai rezando.
Vai rezando como uma criancinha. Vai colocando: papaizinho, eu preciso de você. Papaizinho, eu quero nesta manhã. Você que está em casa, se derrame diante dele para colocar isso, para colocar essa vontade de ser realmente uma pessoa que está aberta a receber deste dom, aberta a receber desta cura, dessa graça. E como que uma criança, ela mais reza, ela mais faz. Ela balbucia quando muitas vezes não sabe falar. Ela balbucia quando muitas vezes não sabe o que pedir. A segunda palavra hoje, da liturgia de hoje, vai falar: o Espírito vem em nosso socorro. Ele pede aquilo que a gente não sabe ainda o que devemos pedir. Vai pedindo como uma criancinha, vai dizendo: Senhor, eu quero discernir, eu quero entender a Tua vontade, eu quero entender principalmente agora que a Tua principal vontade para mim é que eu seja feliz. Senhor, se eu estou triste, se eu estou amargurado, se eu estou depressivo, se eu estou pensando na morte, se eu estou como uma pessoa negativa, eu hoje quero ser feliz, Senhor, e eu quero sentir essa felicidade que o Senhor já me dá. Esse é o discernimento principal que eu posso ter nessa manhã, o discernimento da Tua vontade para a minha vida, que é eu ser feliz. Reza como uma criancinha balbuciando. Reza, povo de Deus. Reza, povo de Deus. Como uma criancinha que se coloca diante do Pai. Se abandona, se abandona. Como criança, como criança. Senhor, toma conta daqueles que estavam tristes, amargurados, com um passado muitas vezes mal discernido, mas que reconhece agora como uma criança aquilo que tem, o poder de Deus que existe em cada um de nós. Toma conta, Senhor, das pessoas que estão em casa, na cama, que não conseguem estender a vontade no sofrimento, a Tua vontade, Senhor, e já não vem mais resultado. Levanta, Senhor, levanta, Senhor, levanta, Senhor, as pessoas que precisam deste espírito de entendimento hoje, do Espírito Santo que pode colocar o rumo, o motivo, o sentido para as vidas. Senhor, vai colocando, Senhor, a confiança, vai colocando a confiança em cada um dos nossos corações. Olha só o que o Senhor me fala. Olha o que o Senhor me fala. Veja só. O Senhor me mostra como essa principal moção que Ele já deu mesmo, principal direção, de que o discernimento principal que Ele já te dá nessa manhã é da vontade dEle para você, que é você ser feliz. E o Senhor me mostra muitas pessoas levantando da cama da depressão, levantando da cama da vontade de morte. O Senhor mostra mesmo pessoas levantando de muitos lugares, onde já havia uma placa dizendo: não tem mais como. Sobre todos esses problemas que você na tua vida colocou, dizendo: olha, não tem mais jeito, eu estou desanimado, para mim é um peso. E você está recebendo nessa manhã um ânimo novo. Como uma criancinha diz assim para Jesus, como Santa Gertrudes, ela confiava, diz assim: Senhor, eu confio em vós. Repete isso. Senhor, eu confio em vós. Vai pensando em tudo aquilo que você já viveu e aquilo que você quer viver agora para frente. Vai dizendo: Senhor, eu confio em vós.
Pensa lá na sua diocese, pensa no seu grupo de oração, pensa em tudo o que Deus quer fazer acontecer, e Deus vai dar o discernimento a você, para você sair daqui hoje discernindo, entendendo a vontade dEle. Vai olhando para a tua diocese, para o teu grupo de oração e dizendo: Senhor, eu confio em vós. Vai olhando para a tua família, quantas coisas precisam ser decididas, quantas coisas precisam ser decididas. Você vai olhar para a tua família agora para dizer: Senhor, eu confio em vós. Meu Senhor, e mais uma vez dessa confiança, simplesmente na confiança, se debruça no colo dele e ora por toda a sua diocese, pelo seu grupo de oração, pela sua tua vida, clamando como uma criancinha. Ajuda-nos, Senhor, a desconfiar de si mesmo como arma de batalha espiritual, a nos desapegarmos de nossas convicções, para sermos pessoas que vão, Senhor, depender mais de você. Sim, Senhor, depender mais da tua unção, depender mais da tua glória, do teu discernimento, que não vai passar nenhum dia a mais sem pedir, sem implorar o teu discernimento, a tua graça, o teu dom, que já está aqui em mim, mas eu preciso pedir sempre, 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 para dilatar a minha vida. Oh, meu Senhor.